Olá! Como lidar com as transformações do corpo depois da cirurgia bariátrica? Esse é o tema dessa semana. Muitos quilos a menos, muitas perguntas a mais. Um novo corpo que se apresenta no espaço e na vida social também. As roupas são outras, os hábitos, a alimentação também muda. Mas o que de fato muda quando tudo mudou para o paciente bariátrico? A mudança envolve tudo que gira em torno de quem fez a cirurgia, a família, os amigos, o trabalho e uma nova vida que se apresenta. A gente vai falar sobre isso no programa dessa semana, que tem a participação do cirurgião bariátrico Dr. Álvaro Ferraz e do psicólogo Mauro Brito. Sejam bem-vindos, doutores. Tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. Um abraço especial para o Dr. Álvaro Ferraz, representante de Pernambuco na nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Bem-vindo, doutor. É um prazer e uma honra estar Alegria aqui. ter um pernambucano aqui conosco. Doutor Mauro também, sempre bem-vindo, de volta aqui à TV Bariátrica. Obrigado. Alegria, doutor. Vamos começar falando, da sensação que vocês, do lado de cá do consultório, têm ao acompanhar essa transformação que literalmente não acontece do dia para a noite, né? A obesidade ela é muito cruel com o paciente, sabe? Como é um processo crônico, lento e desenvolvendo ao longo dos anos, o paciente aos poucos vai se adaptando àquela realidade de obeso e deixando de fazer coisas rotineiras e coisas do dia a dia que qualquer pessoa faz. Atacar um sapato, dormir bem, trocar sua roupa, conseguir ir no shopping comprar sapato, calça e camisa, e nem sempre isso é possível. Tem também aqueles pacientes assim que eles nunca foram magros, então eles não têm noção do que está acontecendo. Então é um trabalho de adaptar essa percepção a um novo corpo. Então assim, eles entram naqueles grupos, né, de bariátricos e ouvem uma série de coisas, então você tem que trabalhar os medos, né, trabalhar os anseios e essa adaptação. Por quê? Porque ele nunca se viu magro. Ele não conhece esse corpo que vai se apresentar. Não conhece. E à medida que ele vai perdendo peso depois da cirurgia, é muito satisfatório para a gente ver aquela mudança dele retornar a hábitos que a gente julgava coisas habituais, entendeu? Então, e que vão desde a comprar uma roupa de maneira adequada, até dormir, até fazer um esporte, até se alimentar melhor. É inúmero, né? É você conseguir enrolar uma toalha no corpo, você conseguir estar num assento onde o indivíduo você não vai atrapalhar ninguém, você vai estar à vontade. Você sentar numa cadeira de plástico sem medo dela cair, dela quebrar, né? Então, você entrar numa loja e comprar uma roupa que você escolheu, não aquela que vai te servir, sabe? Isso é muito importante. O doutor também A gente tem alguns depoimentos que são assim, marcantes, sabe? É a pessoa que não consegue passar na catraca do ônibus. Sentar lá, né? Sim, exato. E aí, depois que emagrece, ela fica simplesmente, passa o dia todo entrando e saindo do ônibus só para ter a satisfação de passar pela roleta Pequenas grandes alegrias. Exatamente. Conseguir dormir. Os pacientes que têm apneia do sono, eles não dormem. Outra vez a gente viu o depoimento de um obeso que conseguiu emagrecer e ele comemorava por não precisar mais passar sabonete na barriga para entrar no box, que era tão apertadinho, ele sempre ficava ali, né? Imagina um banheiro de avião, então. Exato. São pequenas coisas que como a gente não imagina quão difícil isso é para um paciente obeso. A gente vai falar mais sobre isso na nossa reportagem agora. Júlia Bandeira mostra a adaptação dessa vida que acontece depois da cirurgia bariátrica, que não é um ponto final. Na verdade, é o início de uma caminhada. Vamos ver a reportagem. Eu chegava em casa, depois de um dia longo de trabalho, eu merecia comer. Então eu descontava toda a minha ansiedade, as minhas coisas na comida, na alimentação. Depois eu ficava triste, aí essa tristeza me levava a comer mais, e aí eu ficava mais triste. Um dia você não consegue amarrar o tênis e você não consegue, naquele dia você fica triste. Mas depois que vai passando o tempo, você se adapta e aquilo vira normal. Então, acho que é esse que é o mais difícil para quem está nessa situação da obesidade. Eu cheguei a 138. Eu estava já com apneia do sono, eu estava com pré-diabética,
eu estava com os meus exames todos alterados. E aí eu falei, não, eu preciso fazer algo da minha vida. As mudanças começaram quando ela decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Eu mudei, comecei a mudar toda a minha vida, comecei a fazer terapia, comecei a ver o que eu estava fazendo de errado, o quanto eu estava me abandonando, porque eu comecei a ver que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não ia conseguir. E teve alguma coisa que fez você pensar isso? Porque você passou a vida inteira neste engorda, emagrece... Mas eu nunca gostei de ser gordinha, né? De ser obesa, eu nunca gostei. Te incomodava? Me incomodava. E eu não tinha mais relação com o espelho. Não tinha? Não. Comprei faz pouco tempo. É mesmo? É. Você tirou o espelho da sua casa? Mas inconscientemente, eu fui criar consciência disso quando eu comprei o espelho. A operação aconteceu em outubro de 2021. Além de uma nova rotina, com exercícios físicos e profissionais da saúde especializados em bariátrica, Gabriela ganhou um guarda-roupas renovado. Esse aqui é um shorts que ficava bem apertado. Agora eu consigo colocar. Nossa! E você tem foto Tenho. disso, né? Você tem foto com Tenho. esses shorts? Caramba! Que isso? Aí ele fica as duas pernas em uma só. E antes as duas pernas... E ainda faltava shorts. E com o apoio da mãe, muitas mudanças na cozinha também. Eu comprava um pote de sorvete e comia numa sentada só. Agora a minha mãe, junto comigo, Deus. fez as marmitinhas. Que amor. Tem 150 gramas, né? Que é o que eu ainda como. E aí tem as sopas, tem a carne. Você facilitou. Facilitei. Também, né? Pra não ter desculpa. Não ter desculpa. Que legal. Exatamente, sem desculpas. Era refrigerante, agora eu tenho salada. Ovo também, que faz parte. Aí eu tomo esses chás. E eu tomo o leite, o leite de amêndoas que vai junto com... que eu tomo whey 2 vezes por dia. Essa parte da minha saciedade, de eu me conectar com o meu corpo e ouvir o que ele está dizendo também é muito importante. Que veio depois da bariátrica também, da cirurgia. Eu pensei nessa receita justamente para esses pacientes que estão nesse processo pós-cirúrgico, pois eles fazem a cirurgia, passam por uma dieta líquida, depois uma dieta pastosa, uma dieta branda, para daí então começar a dieta normal. E normalmente nessa dieta pastosa, nessa dieta branda, é orientado a esses pacientes o consumo de vegetais cozidos junto com alguma proteína magra que seja de fácil digestão. Então a gente vai utilizar a abobrinha, um pouquinho de azeite de oliva para dourar e aquecer um pouco a cenoura e a abobrinha. Vou colocar aqui já. Aqui, vamos. Esse ponto aqui é aquele ponto al dente, que ele fica macio, mas ainda é crocante. A gente não pode deixar muito tempo refogando, porque senão quebra essa formação de tirinhas e acaba que o prato não vai ficar tão bonito. Um pouquinho de sal. Sempre cuidando para não exceder a quantidade de sal das preparações. E enquanto vai refogando, vamos preparar o molho de tomate. A gente vai preparar o molho de tomate habitual, né? O que o pessoal tem costume de utilizar em casa, um pouquinho de azeite. Dourar aqui com cebola. Uma colher de sopa de cebola já é suficiente. Vamos colocar o tomate. Aí aqui é importante. Em alguns protocolos, alguns profissionais não liberam o paciente a consumir esse tomate com casca e com semente. Então vai do paciente, vai dessa conversa que o paciente tem com o profissional que está acompanhando ele para avaliar qual que é a melhor opção de utilizar esse tomate na receita. Aqui também um pouquinho de sal, junto com o nosso molho de tomate. E eu vou colocar também um pouquinho de molho de tomate pronto já,
que nesse momento de dieta líquida e dieta pastosa, a gente sempre orienta os pacientes a consumir as refeições que sejam com mais molho, que sejam mesmo mais molhadinhas. E esse molho de tomate vai facilitar tanto ali a mastigação, a deglutição e o consumo desse alimento. E agora, por último, vou adicionar aqui uma lata de atum. Esse atum, eu escolhi o atum ralado, mas você pode escolher, né, da forma que você preferir em casa. Nesse momento de transição de dieta, então quanto menor o pedaço, menor é a porção que ele vai levar à boca, e assim ele vai mastigar muito mais, ele vai sentir muito mais o gosto desse alimento. E finalizado aqui o molho, vou colocar aqui no nosso espaguete. E finalizamos aqui com esse prato saboroso, saudável e com todos os nutrientes, todas as indicações que é passado ao paciente no pós-cirúrgico. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Agora a gente tem o quadro Você Sabia? Com a seguinte pergunta. A pergunta é essa: como aprender a lidar com o próprio corpo com muitos quilos a menos? Estou aqui para falar um pouquinho do seu cuidado com o seu novo corpo. Sim, porque várias transformações estão acontecendo, mas você tem uma história. E é importante que você, conhecendo e reconhecendo você e o seu corpo agora, consiga nos direcionar também para te ajudar a cuidar de você. Bom, então nas fotos, no teu momento no espelho, na relação com o outro, uma relação de intimidade, numa massagem, você ter clareza do que você gosta, o que você não gosta do seu corpo, até para você conseguir atender os seus desejos, suas necessidades, para você direcionar, dizer para a Nutri, para o educador físico, para o dermato, para o cirurgião plástico aqui, a gente na psicologia, enfim, a gente poder te ajudar a cuidar melhor de você nesse momento do seu processo de saúde. E com esse conhecimento dos teus desejos, das tuas necessidades, com a tua satisfação, você possa nos direcionar para cuidar e te ajudar nesse processo. Grande beijo! A gente pode falar também de uma outra expectativa, que é com relação ao momento da cirurgia plástica, para recompor aquilo tudo que precisa ser refeito? Isso.
Normalmente, os pacientes bariátricos eles chegam a perder algo em torno de 30% a 40% do peso. E uma pessoa que perde 30% a 40% do peso vai ficar com pele sobrando, vai ficar com algum excesso de pele que precisa restaurar essa anatomia para a pessoa ter uma autoestima, um bem-estar com o seu corpo. E tanto isso é verdade que não só os planos de saúde, como também o SUS, ele já regulamentou essa necessidade. Então o paciente bariátrico ele tem direito à cirurgia plástica pós-operatória, porque é uma necessidade efetiva, não é um procedimento estético. Então tem o paciente ele sai desse ambiente obesogênico, vai para a cirurgia, depois ele passa vários momentos que ele precisa desse atendimento psicológico. Só que quando ele se sente bem, que ele começa a perder peso, ele abandona tudo, abandona a equipe multidisciplinar e tudo. Tem um momento que depois ele tem as sobras de pele. E as sobras de pele também ela traz várias dificuldades, como odor, como na hora de ter uma relação, os pacientes logo relatam essa dificuldade que tem, né? Então, e quando chega na hora do plano de saúde, o plano de saúde dá uma negativa. E aí ele tem questões psicológicas. E é por isso que a gente enfatiza muito, Fernando, a necessidade de todo esse acompanhamento multidisciplinar. Muitos desses problemas eles podem ser antecipados exatamente antes da cirurgia. A avaliação psicológica, a avaliação nutricional, a gente consegue antecipar esses anseios e trabalhar isso para que depois da cirurgia o paciente não passe essa dificuldade. Depois de 2 anos, 70% dos pacientes abandonam o acompanhamento. É muito alto esse número? Exato. E outro dado muito assim, marcante, 90% das pessoas que voltam a engordar não fizeram acompanhamento. Então isso tem uma relação muito estreita. Exatamente. E a TV Bariátrica tem essa função também de informação útil sobre saúde, qualidade de vida e algo muito importante, metas que não são possíveis. Metas que não são possíveis. Não, quando a gente fala que a obesidade é uma doença crônica, então não tem uma chegada, né? Tem um momento que você vai estancar essa produção automática de gordura, né? Aí você estanca a obesidade. Mas assim, esse acompanhamento psicológico é muito importante para o paciente entender isso. Porque hoje eu recebo pacientes com 5, 6 anos que estão começando a ter reganho agora. A ter recidiva agora, você imagina? E eles acham impossível. Mas você não sabia que a obesidade é uma doença incurável? Crônica. Crônica, você entende? Isso é muito importante. A vida é todo dia, a atenção é todo dia, né, doutor? E falando de metas possíveis, a gente tem agora o nosso quadro Vida, Movimento e Vice-Versa, com uma pergunta muito interessante com relação a isso. Olha só esse questionamento. O paciente bariátrico pode virar um atleta? Olá pessoal, sou a Cris aqui no Personal Bariátrica e realmente é muito comum os pacientes bariátricos se tornarem atletas. Porém, é necessário sempre ter em mente que existe um processo, tá? Não é você sair da bariátrica 30 dias depois, fez 1 mês de musculação, 1 mês de cardio e já querer correr a maratona. Não. Você tem que passar por um processo de ganho de massa muscular para fazer a sustentação desse esqueleto, para reorganizar todos esses músculos, para a tua postura melhorar, para absorver esse choque mecânico. E aí depois, com o tempo, você vai fazendo uma hierarquia de exercícios que vão te levar aonde você quiser e a sua genética permitir, certo? Mas sempre procure um profissional que entenda de bariátrica, que entenda de atividade física para poder te levar onde você quer com segurança. Seguindo as dicas aqui da nossa TV Bariátrica, dá para seguir em frente com alegria e determinação e lá na frente dizer com muita alegria, tá tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Sou Luiz Fernando Córdova, cirurgião bariátrico de Brasília, mas também paciente bariátrico. Sou operado já há mais de 14 anos de um bypass gástrico e eu queria dividir com vocês um pouco das mudanças que acontecem no nosso corpo e na nossa vida.
E às vezes a gente esquece que a gente perde vigor, que a gente perde um pouco de massa muscular. Daí vai passando o tempo, você vê que você está meio fraco, perdeu um pouco a resistência. E daí você começa a dar mais valor a retomar uma atividade física. Você começa a aprender que na hora que você começa a fazer um pouquinho de exercício, melhora. Então acho que essa é a primeira dica, eu preciso ter um suplemento, eu preciso fazer o exercício não para perder, e sim para recuperar vigor. Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que muda muito é a nossa relação com as pessoas. As pessoas ficam com medo, será que você pode? A gente pode de tudo. Passado a fase da dieta líquida, a gente volta a comer absolutamente de todos os alimentos. A gente não tem esse viés social, eu vou ser antissocial, eu não posso. A gente consegue ir no restaurante, a gente consegue almoço de domingo comer com a família, só que a gente fica naturalmente mais seletivo, a gente quer comer mais comida e menos fast food, por exemplo. Outra coisa legal que acontece é a mudança do guarda-roupa, né? A gente fica empolgadíssimo, né? Que a roupa já está servindo, aquela roupa antiga, e a gente às vezes quer ir para a loja comprar roupa nova. Não compre roupa no começo, você vai perder tudo. Eu quando estava com 6 meses de operado, eu falei assim, eu vou trocar o guarda-roupa inteiro que nada mais serve. E comprei um monte de roupa. Com 1 ano eu tive que trocar tudo de novo. Então a primeira dica é reaproveite a roupa antiga, compra 1, 2 peças, porque lá no final de 1 ano vai mudar tudo. E depois desse 1 ano tá tudo muito bem. Muito obrigado pela sua companhia, a gente fica por aqui. Ficando também um convite para você compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais, indicar para as pessoas que você gosta essa informação de saúde e qualidade de vida aqui na nossa TV Bariátrica. Saúde!